seja bem-vindo, seja bem-vinda, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Esse é o podcast do Crefito 1, Pod Crefito 1. Estamos iniciando o nosso debate hoje com um tema muito quente, um tema muito procurado por todos os profissionais. Lembrando que você pode acessar o nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Coloca lá na pesquisa Pod Espaço Crefito 1. Pod Crefito 1 que você vai procurar e vai achar rapidamente. Ou no YouTube em formato de videocast, youtube.com/crefito1tv. Você vai procurar e vai achar todos os canais de transmissão deste debate, deste podcast, tá bom? E o tema desse encontro é tudo que você precisa saber sobre o PL do Piso Salarial Nacional dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, que é o PL 988 de 2015. Todas as novidades e todos os encaminhamentos a gente vai conversar aqui hoje. Bom, contamos aqui com a presença do Dr. Silano Barros, fisioterapeuta, ex-presidente do Crefito 1 por 3 gestões, hoje é atual delegado e o coordenador da Comissão de Estratégias Políticas e Assuntos Parlamentares do Crefito 1, também foi candidato a vereador. E também o Dr. Cristiano Nascimento, também fisioterapeuta, conselheiro do Crefito 1 e presidente do Sinfito-PE, já por 3 gestões. Também foi candidato a deputado estadual aqui por Pernambuco. Então são 2 referências, né, na política das nossas profissões e que conhecem todo o trâmite legislativo. Dr. Silano Barros, começamos com o senhor, fique à vontade. Olá, terapeuta ocupacional, olá, fisioterapeuta de todo o país, em especial da circunscrição do Crefito 1, os estados de Paraíba, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Estamos aqui para tentar promover um debate salutar e minimizar as dúvidas que vocês, por acaso, tenham desse assunto que é tão palpitante no momento, que é o piso salarial e que mexe com a dignidade e a valorização profissional de todos nós. Bem, saudações, né, meus amigos, minhas amigas, FIS e TO, todos os nossos 4 estados aí, componentes da região do Crefito 1, pessoal de todo o Brasil. Estamos aqui cumprindo essa tarefa de atender uma das questões mais frequentes, né, que a gente recebe, que é a explicação sobre essa tramitação do projeto de lei. Cada vez que a gente supera uma comissão, essas dúvidas surgem novamente com muito fervor, e esse momento vai ser riquíssimo para a gente ir esclarecendo esse caminho todo. Vai ser massa esse bate-papo. Então vamos embora. Eu vou direcionar a primeira pergunta para o Dr. Silano, mas aí também fica livre o Dr. Cristiano para fazer as considerações. Dr. Silano, inicialmente gostaríamos que você fizesse uma retrospectiva dessa luta do piso nacional. Existiam vários outros projetos de lei tramitando no Congresso Nacional que buscavam exatamente a mesma coisa. E aí nós queríamos que você fizesse esse apanhado do que já teve até hoje, de como essa história foi construída. Tranquilo, eu vou pedir a ajuda do Cristiano, a gente vai no bate-bola aqui. Sim. Né? Na verdade, só 2 profissões no Brasil têm um piso salarial definido por lei, bem definido. Professor e o agente comunitário de saúde. Outras profissões até têm uma lei sancionada pela Presidência da República, mas que não define exatamente o piso salarial, mas cria ali referências para esse piso. Em virtude dessa situação, desse cenário, diversas profissões, inclusive da área da saúde, apresentaram através de parlamentares ao longo dos anos projetos de lei visando estabelecer um piso salarial. E, obviamente, em virtude do momento pandêmico, a enfermagem, que tem um quadro de profissionais imenso e fez um trabalho belíssimo, né? Orquestrado com todos os profissionais da enfermagem, liderados pelos seus sindicatos e com a ajuda do sistema COFEM-COREM, dos seus conselhos profissionais, a enfermagem conseguiu mostrar à população e sensibilizar os parlamentares e os políticos brasileiros da necessidade de se ter um piso salarial no país para a enfermagem. Obviamente, não é somente a enfermagem, a fisioterapia, a terapia ocupacional que são mal remuneradas no Brasil. A saúde brasileira, ela é mal remunerada. Então não é privilégio de nenhuma profissão da área da saúde. No Brasil, não se cuida de quem cuida. Então esse é um fato. Então nós tivemos um primeiro projeto de lei apresentado pelo deputado Mauro Nazif,
do PSD de Rondônia. E ele apresentou o primeiro projeto de lei lá atrás, né, para estabelecer um piso para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Então, naquela época, o regimento da casa dizia que se o deputado não fosse reeleito e o seu projeto de lei não tivesse chegado à plenária, ele seria arquivado em definitivo. Esse regimento hoje mudou, então mesmo o deputado não sendo reeleito, há a possibilidade de desarquivamento daquele projeto de lei por outro parlamentar, né? Então, diversos outros projetos de lei foram apresentados em virtude do arquivamento do projeto de lei do Mauro Nazif, e dentre todos aqueles projetos de lei, de um deputado pernambucano também, o Felipe Carreiras, ele também apresenta um projeto de lei. Então, o Ângelo Coronel, senador Ângelo Coronel do Estado da Bahia, traz um projeto de lei, dessa vez pelo Senado Federal, né? Esse projeto de lei tem uma tramitação razoavelmente rápida, né? Pegando uma certa carona no movimento da enfermagem e também, infelizmente, pelo estado pandêmico que assolou o planeta, né? Mas que fez com que esses projetos andassem de uma certa forma mais rápido. Então ele foi aprovado no Senado, e como o sistema legislativo brasileiro ele é bicameral, ou seja, se ele começa pelo Senado, esse projeto tem que vir à Câmara dos Deputados. Se ele começa na Câmara, ele tem que ir ao Senado. Após a aprovação do Senado, esse projeto retornou à Câmara dos Deputados, e encontrando outros projetos de lei já na Câmara dos Deputados, então ele foi apensado ao mais antigo, que no caso é o projeto de lei 988 de 2015. Então, Cristiano, por que esse PL exatamente conseguiu romper essa barreira e ir para a votação? Bem, Amanda, além do apelo que nós tivemos nesse momento da pandemia, né, que foi algo assim que mobilizou a sociedade como um todo e trouxe luz a um dos graves problemas que a gente enfrenta, que é a desvalorização do profissional de saúde que atua na linha de frente, como o Silano colocou, que é uma classe muito mal cuidada, e é justamente a classe que tem que cuidar das pessoas. Isso de alguma maneira sensibilizou o Poder Legislativo, e inclusive fazendo justiça, né, graças à mobilização dos colegas lá da Bahia, Sinfito Bahia, junto com, na época, o pessoal do CREFIT 7, né, o pessoal lá, Glaucio, Gustavo, os meninos, eles conseguiram essa articulação com o senador baiano Ângelo Coronel, e ele foi sensível a esse pleito e justamente fez a apresentação do que no Senado era o PL 1731. E ainda era um momento de tramitação do projeto de lei da enfermagem, que foi a grande mobilização que serviu de exemplo para a gente, né? Inclusive, nós conseguimos fazer com que o nosso projeto avançasse, como o Silano já bem colocou, de forma até muito célere. Nós passamos pelo Senado de forma unânime e muito rápida, com apoio com apoio da maioria de todos os senadores ali presentes, né, nas comissões que ele passou. Então, eu acho que esse momento, né, da pandemia, de pensar em valorizar o profissional da saúde para além de um reconhecimento, de um voto de aplauso ou de uma propaganda na TV, e começarem a pensar numa estratégia prática de efetivar algum nível de retorno para categorias como as nossas, que são tão importantes, né, tão cruciais para a população. E aí, infelizmente, né, teve a pandemia, mas por um outro lado, eu acho que só por isso que de fato a gente conseguiu destravar e fazer com que esse projeto finalmente começasse a tramitar. Tem um outro ponto, só para pegar um gancho do que o Cristiano falou, e veja como foi importante a tramitação da enfermagem para que a nossa tramitação ela siga, né, copiando esse modelo. Havia uma discussão dentro do Estado brasileiro, inclusive no STF, no Supremo Tribunal Federal, de que é inconstitucional que a União, ou seja, o país, o Brasil, né, o governo central, o Executivo Federal, ele determine pisos salariais para profissões. Por quê? Porque quem vai pagar efetivamente é o município. Então a Constituição Federal chama de entes políticos. Os municípios, os estados e a União são entes políticos. Então, quem deve determinar o custo de um ente político municipal é quem tem a carteira, né? No caso, o Poder Executivo, é o prefeito. No caso dos estados, é o governador do estado. De tal forma que esse projeto de lei ele não pode ir à votação pelo vereador, não é? Ou pelo deputado estadual. Isso tem que vir da Casa Civil, tem que vir do Executivo Municipal, tem que vir do Executivo Estadual, porque senão é considerado inconstitucional. Então,
quando eu falei que existiam duas profissões que tinham pisos salariais definidos, professor e ACS, existia no Supremo Tribunal Federal 2 ADIs, ação direta de inconstitucionalidade, sobre esses 2 pisos salariais. Ou seja, os municípios entraram com essa ADIM dizendo o seguinte: não era papel do Executivo da União Federal determinar esses pisos salariais. O que é que acontece então com o piso da enfermagem? Se ela é aprovada, se o piso é aprovado como uma lei federal comum, né, ele poderia também entrar nessa ADIM, nessa ação direta de inconstitucionalidade, da mesma forma que o piso dos professores e dos ACS. Mas aí a enfermagem entra com uma PEC, né, que é um projeto de emenda à Constituição, e conseguiu aprovar a PEC. Então, a partir do momento que o projeto de lei da enfermagem é aprovado, mas a PEC também aprovada, você inclui dentro da Constituição agora o piso salarial da enfermagem. Então não cabe mais uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, porque não é mais inconstitucional, passou a ser constitucional. E foi o que aconteceu com o nosso também. O próprio senador Ângelo Coronel agora trabalhou numa PEC para que essa PEC também tramite, que ela possa também ser aprovada concomitante ao projeto de lei 988. Ô Celano, já que você já entrou por esse assunto e falou assim do quanto esse movimento de enfermagem pode ser copiado, né? O belíssimo trabalho que eles fizeram, né? Todo esse movimento para a criação desse piso, dessa PEC. Então existe uma interferência positiva, obviamente, né, desse movimento que incentivou e estimulou nós fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a também criar o nosso movimento, mas de alguma forma o piso salarial da enfermagem, ele pode interferir, impactar na aprovação do nosso PL? Eu queria fazer dividir aqui com o Cristiano. Eu queria que o Cristiano falasse sobre essa movimentação positiva de sindicatos e conselhos da enfermagem e como isso reflete para a gente, e aí eu falo como pode ser o impacto frente aos parlamentares. Exato, perfeito. Eu acho ótima essa pergunta porque há um temor muito grande, né, dos nossos colegas de que, olha, a partir do momento que, por exemplo, hospitais vão precisar pagar esse piso da enfermagem, vai fechar a torneira, não vai ter mais recursos para pagar o nosso. Esse é um temor que a gente compreende que é muito real, está muito presente no dia a dia de quem está na assistência. Mas, por um outro lado, o sentimento quando a gente chega numa comissão, como foi agora a Comissão de Saúde da Câmara, como eram nas comissões do Senado, era o seguinte: a fala dos parlamentares, na sua imensa maioria, é o seguinte: por uma questão de justiça, essa casa, da mesma forma que aprovou uma valorização minimamente digna para a enfermagem, a gente tem que fazer justiça também com outros profissionais, como os fisioterapeutas, como os terapeutas ocupacionais, que também são cruciais e importantíssimos para a saúde da população. São profissionais que fazem o SUS, que fazem o Sistema Único de Saúde. Eu achei muito interessante que na Comissão de Saúde agora da Câmara, nós tivemos 2 enfermeiras que são membros, né, da Comissão de Saúde, são deputadas. Uma, que é a Ana Paula, pelo estado do Ceará, outra não vou me recordar o nome exatamente agora, mas que fizeram das falas mais acaloradas em defesa do nosso projeto. E elas justamente traziam essa repercussão positiva de dizer assim: da mesma forma que a gente defendeu, lutou e brigou para que se faça justiça, a gente entende que ainda é um valor aquém do que a categoria merece, mas é uma questão minimamente para dar dignidade, a gente sair do patamar que está hoje. Eles disseram que hoje a luta é também para que a gente valorize, né, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional. Então, a gente tende a contar com os votos de todos os parlamentares que votaram também favorável, né, à aprovação da enfermagem. Então, e nesse aspecto, na mobilização interna, lá dentro da Câmara, Poder Legislativo, a gente entende que tem uma repercussão positiva, que a gente está seguindo esse caminho. Porque existe um temor real, né? Porque você traz aí essa questão do profissional que fica questionando se vai haver esse impacto, porque houve-se um boato muito grande, pelo menos aqui em Pernambuco, né? Dessa questão do piso salarial, que os gestores começaram a realmente tocar o terror, né? Houve um boato, inclusive, de listas de demissões já prontas em serviços privados. Né, com gestores que estavam já se precavendo com a lista de demissão que não era especificamente da fisioterapia, mas abrangia todas as classes do hospital, para tentar fazer com que o hospital trabalhasse num quadro mínimo, entre aspas, para que sobrasse, entre aspas, a reserva financeira para viabilizar o piso da enfermagem. Então, houveram histórias diversas
disso que a Amanda está citando. Inclusive porque assim, quando a gente pensa que o corpo de enfermagem, a grande maioria da enfermagem trabalha em grandes hospitais, né? E o universo da terapia ocupacional é um pouco diferente, mas a gente sabe que também os grandes hospitais, eles abraçam um grande número de fisioterapeutas, né? E aí quando a gente pensa que o gestor, ele vai deixar de pagar o fisioterapeuta para pagar a enfermagem, a gente pensa inclusive em grandes outros impactos que daria muitas discussões. Porque aí, para além de demissões, tem a questão da pejotização, né? Então eu vou demitir os fisioterapeutas para pagar o piso da enfermagem, que é uma obrigatoriedade já, porque o projeto já foi aprovado. Mas para manter o meu serviço de fisioterapia, eu vou começar a contratar PJs, né? E aí precariza a relação de trabalho. Muitas vezes, enfim, são questões complexas, né, para discussão. Na verdade, essa é uma discussão mais ampla, né? E eu tenho teoria de que o mercado ele vai se adequar, ele vai se acomodar. E no bom sentido. É uma discussão mais ampla e que a gente precisa fazer. Até porque na fisioterapia e na terapia ocupacional existe uma figura um pouco mais diferenciada na enfermagem. Na enfermagem, o grande quantitativo é de contratados e concursados. Enquanto que na fisioterapia e na terapia ocupacional você tem um bom percentual de empresários. Então, ninguém pode ser irresponsável de aprovar um projeto de lei que venha com um piso e que ele caia, né, feito um relâmpago no colo de todo mundo, porque você vai quebrar as empresas de fisioterapia e terapia ocupacional, cujos donos são fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Então é um cenário totalmente diferente, é um cenário que vai ter que ter uma ótica diferente, isso vai ter que ter um escalonamento, isso vai ter que ter discussões, porque a gente vai ter uma realidade para o mundo público e uma realidade para o mundo privado. Agora, ainda voltando para o questionamento do pegar carona, né, na onda da enfermagem, qual o lado positivo e o lado negativo? O Cristiano ele traz muito essa questão do lado positivo, né? Como foi a articulação da enfermagem e como isso fez com que a gente aprendesse. Mas ao mesmo tempo, você sabe que dentro do Congresso Nacional, seja Senado Federal ou Câmara de Deputados, nós temos a representação de toda a parcela da sociedade. Poderia ser uma representação mais equitativa, né? Não é. Mas existe ali, né, aqueles que são neoliberais, existem aqueles que são mais progressistas. Então é normal que exista também aqueles que vão defender o Estado mínimo, o Estado que não tenha esses pisos para profissões. Então hoje a gente tem blocos de partidos nesse sentido. É um exemplo do Partido Novo. O Partido Novo, ele vota não contrário à categoria em si, eles não se fecham contra a categoria, mas eles são contrários ao estilo, a essa questão da política de piso salarial. É uma base filosófica do partido. E que assim, todo deve ser respeitado, porque você tem que ter exatamente esse bom debate no legislativo de qualquer país, né? Então veja, o que é que acontece? Com o avanço da enfermagem até a aprovação, esses parlamentares também começaram a observar onde podem travar o processo para os novos pisos. Então hoje, e eu digo isso porque a relatora do projeto de lei 988/15 na Comissão de Saúde, que é a deputada Isa Arruda, foi a deputada Isa Arruda, fisioterapeuta, a deputada pernambucana pelo MDB, a Isa entrou muitas vezes em contato comigo para que a gente pudesse conversar e avançar nesse sentido, né? Inclusive dentro da justificativa do projeto de lei. Inclusive aqui eu quero agradecer a Amanda Bello, que é terapeuta ocupacional, que participou quando a deputada Isa, ela praticamente apresenta o mesmo relatório de Jaci, que veio do Senado, do Ângelo Coronel. Ela praticamente apresenta, o relatório dela é o mesmo projeto de lei, mas a justificativa a gente acrescentou algumas coisas, né? Acrescentamos uns 2 parágrafos sobre a terapia ocupacional, inclusive na questão do TEA, e obviamente a doutora Amanda Bello capitaneou esse processo aí, dessa escrita desses parágrafos para a justificativa. Nós tivemos a oportunidade também de acrescentar algo na questão da atenção primária, porque a justificativa falava muito da presença do fisioterapeuta na UTI, até pegando o gancho da pandemia, né? Mas a gente teve que falar também da importância do fisioterapeuta na pós-Covid, né? E também na atenção primária, né? E a justificativa é extremamente importante para motivar o parlamentar a votar.
Voltar a entender que fisioterapia e terapia ocupacional não só estão atrelados ao nível terciário de atenção, né, à saúde, mas que nós estamos também na atenção primária. Então tem muito parlamentar que não sabe que fisioterapia e terapia ocupacional estão no território lá na atenção básica. Então é preciso, nessa justificativa, mostrar que é um profissional amplo, que desde 69 no decreto-lei deixa claro que você previne, que você mantém, que você recupera, né? Então foi importante nessa construção. Então a deputada Isa, ela, quando entrava em contato conosco nesse sentido, ela dizia assim: Silano, eu estou sofrendo uma pressão muito grande de deputados que são contra o projeto, né? São uma historinha só para que você entenda que o trâmite ele tem que ser inteligente, sabe? A deputada Isa começou a receber pressão de diversos fisioterapeutas, de diversos terapeutas ocupacionais, porque ela recebeu a relatoria e ela não entregou o relatório tão rápido. Ela demorou para apresentar esse relatório. E depois ela se demorou tanto e no final o relatório foi praticamente o mesmo que veio do Senado. Por que demorou tanto? Porque quando ela recebe a designação como relatora do projeto de lei, aquela comissão passa a contar um prazo de 5 sessões da comissão para que os demais parlamentares apresentem emendas. Então, se o parlamentar, que é o relator, se apressa e apresenta o relatório pronto antes desse prazo, ele não foi democrático. Ele não permitiu que os outros parlamentares apresentassem as suas construções, né? Então a deputada Isa, ela teve que aguardar. E aí nós caímos em campo para melhorar aquilo que a gente podia melhorar. No caso, a gente achou por bem melhorar somente as justificativas, uma vez que o PL, sendo aprovado da forma que veio do Senado, ele não volta ao Senado, né? Então, e da Câmara ele sai para aprovação. Então, tem um lado positivo o trabalho da enfermagem, que foi belíssimo, mas ficou o lado negativo também, porque os parlamentares agora, eles estão, vamos dizer assim, mais focados, mais ligados àqueles que são contrários ao projeto de lei. E aí vai ser, em cada comissão, né, Cristiano, vai ser uma batalha ainda maior, porque além de trabalhar os votos a favor, você vai ter que pensar muito bem como também bloquear os votos que são contrários. Puxando esse mote, Cristiano, você estava lá no dia da votação do PL, e aí eu queria teu comentário de como é que estava o clima, como é que estava a expectativa, como é que foi esse estar dentro daquele mundo naquele dia. Cara, eu confesso que o clima era tenso, o clima estava tenso, porque nós havíamos recebido a informação, até o Silano conversou com Lembrava o ato médico, Cristiano, aquele clima do ato médico? Sim, mesmo, sim. Não chegou a esse ponto, sabe? Mas a gente estava com uma certa apreensão, porque até o Silano trouxe uma informação no meio da semana, no domingo, né, anterior a esse dia da votação, eu estive com um deputado federal aqui de Pernambuco, ele também apresentou essa possibilidade e a gente ficou meio receoso, que era a possibilidade de justamente uma das parlamentares componentes da comissão de fazer um pedido de vistas do processo, do projeto no caso, ou então pedido de retirada de pauta, que ela poderia ter feito isso plenamente, era direito dela. Desculpa te interromper, Cristiano. Usar um jargão do rádio, na audiência termina sendo rotativa e o nosso público ele pode ser não tão politizado para entender. Eu queria que você explicasse só o que seria esse pedido de vistas aí. Tem uma explicação fácil. Pedido de vistas é quando um dos parlamentares, um dos membros da comissão, ele julga, digamos assim, que não se sente ainda devidamente esclarecido sobre aquele tema e pede para ter mais tempo de analisar, de apreciar o projeto. Então o projeto sai da pauta, não seria votado. Se o pedido de vista for apresentado antes da leitura do relatório, é retirado de pauta e fica para a próxima sessão da comissão. Não tem nem discussão, sabe? Então é uma coisa assim que não, vamos votar se vai retirar de pauta ou não. Se ela pedisse isso, ele realmente seria retirado de pauta. Que é justamente uma das deputadas que é do Partido Novo, que tem essa linha ideológica de ser contrária a esse tipo de projeto. Então nós chegamos lá já naquela apreensão e, assim, como nada é por acaso, né? Papai do Céu sabe das coisas. Antes de começar a sessão propriamente, estava lá aguardando confirmação de quórum, nós encontramos com a deputada, a referida deputada do Partido Novo. E aí, no momento, foi até interessante, porque alguns colegas já estavam conversando com ela, tentando dissuadi-la disso,
Porque Da paz. o rumor que havia, exato, claro. O rumor que havia era esse, que ela ou teria apresentado um pedido de retirada de pauta, que é logo lido no início da reunião, ou se durante ali a sessão ela ia pedir vistas. E aí uns colegas chegam, o pessoal lá de São Paulo, estava com a gente, vem cá, deputado, tá aqui, senão ela vai retirar de pauta. Aí a gente, como assim? Aí tava na sala do lado, a gente chega mais uns 5, então assim, um grupão, conversando com ela sozinha. Ela, vem todo mundo contra mim agora, até brincou, né? Mas claro que a gente não estava discutindo com ela, só estávamos reforçando as nossas razões, né, justificativas ali pela necessidade de aprovação, dizendo para ela, resumidamente, que é uma questão de dignidade. A gente não estava falando de nenhum salário exorbitante, e a vontade que tinha de dizer era assim, a gente não quer um salário de deputado não, sabe? Ninguém tá falando. A gente está falando de muito menos. Então, assim, a vontade era essa. E aí, resumindo, ela vai, não, eu sou coerente, eu voto nessa linha, não sei o que. A gente, não, tudo bem, deputada. E resumidamente a gente dizia o seguinte, se a senhora é contra, a senhora pode manifestar seu voto contra. Voto contra. Mas, por favor, não peça vista, não peça para sair de pauta, porque isso vai ser um grande transtorno, inclusive. Toda uma mobilização, gente do Brasil inteiro, com recursos públicos, né, da nossa categoria, que acaba financiando, né, esse movimento. E aí ela disse, olha, o que eu posso me comprometer e deixar vocês tranquilos é o seguinte, eu não vou atrapalhar o movimento de vocês. Ponto. Basicamente é isso, eu não vou atrapalhar o movimento de vocês. Aí nesse momento só não vou ajudar, exato. Não vou atrapalhar. Exato, a gente, poxa, não, ficamos mais tranquilos. Então assim, estava muito tenso ainda por isso. Aí a sessão começa, foram lidos, né, todos os pedidos de retirada de pauta, tiveram uns 20 pedidos de retirada de pauta de outros projetos. E a cada momento que lia qual era o número do projeto, era aquele frio na barriga. Projeto de lei de número tal. Não é esse não. Então foi seguindo. E aí, felizmente, a gente superou esse momento aí, que era o mais... Mas Cristiano foi bem treinado. Na época do ato médico, acho que poucos profissionais, aqueles que têm mais tempo, vão lembrar, na época do ato médico, que foi uma grande batalha, né? Foram 12 anos de luta. E na retinha final, o Cristiano, ele era líder estudantil e nós juntamos um grupo muito grande no Brasil inteiro. Me lembro que foi algo que foi muito bonito, foi muito bonito. E os estudantes enfrentaram uma situação difícil dentro do Congresso Nacional, né? Até spray de pimenta a polícia teve que utilizar para dispersar os alunos, né? Porque havia claramente uma vantagem para os alunos da medicina e não para os alunos dos demais profissionais da área da saúde. E aquele treinamento, Cristiano achava que, né, quando estudante, que não ia passar mais por aquilo, não sabia ele que era um treinamento para o que vinha pela frente, né? Foi uma boa vivência, um ótimo estágio, sem dúvida alguma. Mas a gente que vem do movimento estudantil, né, Celana? A gente que acompanha todo o crescimento político da nossa profissão, que participa dos movimentos sindicais, enfim, de toda essa mobilização. E Cristiano que trouxe agora, né, que estavam presentes lá outros colegas de outros sindicatos da Bahia, o pessoal dos conselhos, enfim. Na opinião de vocês, qual é a importância, né, dessas entidades, dos sindicatos e dos crefitos nesse movimento? Bom, a legitimidade, quando se fala da questão salarial, ela é sindical, né, a legitimidade. Mas nós não estamos falando de nenhum tribunal de justiça, né, onde os conselhos serão afastados inicialmente logo, né, porque não são legítimos. Não, é um movimento político. Então o que é que a enfermagem fez? Os sindicatos de enfermagem tomaram a frente e os seus conselhos, que são autarquias criadas por força de lei, tiveram um apoio, inclusive financeiro, né, para que isso pudesse andar. Então, da minha forma muito singular, eu acho que os nossos sindicatos, eles devem sim capitanear esse processo, mas os conselhos devem estar juntos dando esse suporte, né? Nós temos hoje o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o COFITO, que possui uma CAP, Comissão de Assuntos Parlamentares. Então, a CAP é um instrumento em que o COFITO tem utilizado para trabalhar os projetos de lei em geral, inclusive do piso salarial. Os sindicatos e alguns outros crefitos criaram uma frente política que também vem trabalhando nesse sentido. Seria muito interessante que a CAP e essa frente política pudessem trabalhar juntos nesse processo, porque com certeza nesse momento a união ela vai fazer a força. E detalhe,
foi o que nós mais ouvimos, né? Porque depois de aprovado o projeto, relatos de profissionais que estão na frente política, que eu estou ligado mais diretamente, deixaram claro que houve um clima de harmonia durante a aprovação. O espírito ali de todos que estavam ali, conselho, sindicato, CAP, frente política, era toda de uma aprovação desse projeto. E a minha preocupação era exatamente que um desses órgãos quisesse, porque acontece sempre, né, de alguém querer ter a paternidade do menino, né? Apareceu o pai da criança, porque depois do leão morto todo mundo quer tirar foto, né? Mas na hora do leão vivo, para enfrentar o leão é difícil. Mas não, inclusive eu me surpreendi, fico feliz, porque até um dia antes eu achava que o clima era um clima realmente de busca pela paternidade, mas após a aprovação, o que nós ouvimos de relatos é de que houve esse clima de harmonia. Eu espero que seja mantido. A gente ainda tem algumas comissões pela frente, né? E eu espero que seja mantido esse clima de harmonia, esse trabalho de todos esses grupos na construção, pela aprovação do projeto. E como a Amanda perguntou, né, da importância, né, das entidades de maneira unida, né, estarem atuando nesse sentido, é que essas questões trabalhistas, né, de piso salarial, elas têm naturalmente uma relação mais direta com o sindicato, como o Silano colocou, mas, por exemplo, a maioria dos sindicatos do Brasil, eles não têm recursos, eles não têm condições de custear um representante sequer para estar mandando a Brasília. Ainda mais porque, como o pessoal deve observar, a gente só fica sabendo na semana anterior que o projeto vai entrar em pauta na próxima semana. Geralmente a gente fica sabendo numa quinta-feira que o projeto vai ser pautado na próxima terça, por exemplo, na próxima quarta. E toda vez que a gente vai pesquisar passagem para a Brasília, está dando R$2.000, R$2.500 só de passagem. Hospedagem mesmo, nessa última que eu fui buscar conseguir, eu fui numa terça, cheguei na terça à noite para voltar já na quarta. Na quarta, no final do dia, após a votação, uma diária, na maioria dos hotéis do setor hoteleiro, estava no mínimo mais de R$800. Uma diária, eu fiquei sem acreditar. Aí procurando, quase não consigo. Consegui uma pousada lá na Asa Sul, lá fora do centro de Brasília. Eu disse, não, é o jeito, eu tenho que ir. Melhor pagar o Uber do que pagar. Exato, eles têm que dormir em algum lugar, senão eu vou passar a noite no aeroporto, chegar lá já de manhã cansado. A gente sabia que de manhã tinha que todo mundo já chegar bem, todo mundo coeso, fazer a articulação que fosse necessária ali, que é um trabalho que a gente sempre busca fazer. Então, assim, é uma mobilização que é custosa, assim, ela tem um preço que, tranquilamente, muitos sindicatos não têm condições. É literalmente e aí, custosa. Pelo fato de os conselhos terem a arrecadação que é compulsória, né, das anuidades e tudo isso, os conselhos são grandes parceiros, tanto nessa mobilização, nessa articulação, quanto muitas vezes, como é o caso do CREFIT 1, que é um aliado de primeira hora, que eu solicitei via ofício do sindicato pedindo as passagens ao CREFIT 1. Então, o CREFIT 1 nem pensou duas vezes, né, na pessoa do nosso presidente, Flávio Maciel. Entende a importância, né? Isso, sabendo da importância, Flávio Maciel, que inclusive já foi presidente do sindicato também, já foi do movimento estudantil, não pensou duas vezes, já concedeu de maneira muito rápida e célere as passagens, e aí a gente foi, enquanto sindicato, se organizou em relação à hospedagem. Mas é uma tarefa difícil, é uma tarefa que muitas entidades não estão lá muitas vezes porque não tem condições. E aproveito a deixa, né, para dizer que da importância dos conselhos apoiarem os sindicatos nessa pauta. Isso é previsto inclusive na Lei 6316, que cria os conselhos. Então não há nada de ilegal nesse suporte ou nesse aporte. É totalmente legal. O CREFIT 1 aqui tem 4 estados, o estado de Alagoas, o sindicato, ele existe, mas ele perdeu o prazo de eleição de diretoria, então ele está desativado temporariamente. Mas nós temos os sindicatos de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte atuantes, estão na ativa e estão atuantes. E o CREFIT 1, ele dá suporte aos 3 sindicatos em atuação dentro do território do CREFIT 1. Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte têm o apoio do CREFIT 1. Profissionais. Como é essa ordem cronológica dessas comissões? Porque a gente percebe que muitos profissionais eles não estão conseguindo identificar
Ele parte para uma comissão, depois ele vai para outra, depois ele vai para a plenária, depois ele vai para a presidência. Como é que é essa ordem cronológica? E se nós temos chance de conseguir um relator ou uma relatora totalmente favorável ao piso, como foi a deputada Isa Arruda, que além de pernambucana é fisioterapeuta. Bem, deixa eu fazer primeiro uma explicação geral, depois a gente traz a questão do nosso PL para dentro dessa explicação. Eu tinha já falado aqui que o Brasil, o parlamento, ele é bicameral, né? Então nós temos duas câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Juntos, eles formam o Congresso Nacional. Então existe, por exemplo, existem medidas provisórias e alguns outros processos que têm que ser votados pelo Congresso. Então, uma vez no mês, geralmente, a Câmara dos Deputados e o Senado se juntam e eles formam o Congresso Nacional. Tá? Bem, como eu falei anteriormente, o nosso projeto de lei, esse atual, que tem, ele veio lá do senador Ângelo Coronel, então ele nasceu no Senado. Ele tramitou no Senado. Então, no Senado, ele tramitou em algumas comissões e aí ele vai a plenário. Sendo aprovado, ele é jogado para a Câmara. Se tivesse iniciado na Câmara, ele faria o trajeto inverso. Deixa eu só me interromper, só para ficar bem claro para todo mundo que está assistindo, que está ouvindo, só para ficar bem claro, quando ele vai para algumas comissões, isso é um recorte daqueles parlamentares, né? Não estão todos os parlamentares, e quando vai para a plenária estão a maioria ali dos parlamentares, todos os parlamentares, né? Na verdade, todo projeto de lei, quando ele é protocolado, seja na Câmara ou no Senado, ele já tem uma ideia, já se tem uma ideia de quais comissões ele vai ter que passar. Qual é a temática? Porque as primeiras comissões são aquelas que são temáticas, aquelas que têm a ver diretamente com o assunto. Por exemplo, veja, o nosso projeto de lei do piso salarial, ele chegou agora à Câmara dos Deputados, ele veio do Senado. A primeira comissão que ele passou foi a Comissão de Saúde. Então veja que é temática, a fisioterapia e terapia ocupacional são profissões da área da saúde. Então agora ele foi encaminhado à Comissão de Trabalho, porque o que está se discutindo é piso salarial. Então tem a ver com a questão trabalho. Saindo da Comissão de Trabalho, aí ele pode ir a comissões que não são temáticas, mas são comissões técnicas. Então, por exemplo, com certeza ele deve ir à Comissão de Finanças e Tributação, porque nós estamos falando de erário, de dinheiro público. Provavelmente deverá passar na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, para saber se o texto ele é constitucional ou não é constitucional, né? Então, gente, o projeto de lei, ele primeiro atravessa uma série de comissões. Nessas comissões, eles podem sofrer mudanças, alterações, né? E ele vai avançando até chegar o momento em que ele é encaminhado ao plenário para a votação final. Esse projeto de lei é de tramitação simples. Alguns outros que são, inclusive, quando vem do executivo, aí tem que passar em 2 turnos, vai direto para plenário, não passa por comissão nenhuma, entendeu? Então, principalmente quando tem requerimento de urgência, né? Então ele vai direto para plenário, tá? Não é o nosso caso agora. Nosso caso agora é tramitar comissão a comissão. A próxima comissão, já te respondendo, é a Comissão de Trabalho, a CETASP, onde ele já foi encaminhado. Agora, nós temos que procurar saber quem são os deputados, já estamos fazendo isso, né? Deputados e deputadas que fazem parte daquela comissão. Diante do momento, aí a gente analisa governo, oposição, formação desses deputados e deputadas, e aí a gente parte para conversar com esses parlamentares, para que eles possam solicitar à presidência da comissão a relatoria. É muito bom, inclusive, de Jaci, Amanda, porque eu faço um pedido ao nosso profissional, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, que se politizem, estudem um pouquinho sobre essa questão da tramitação, não somente dentro do parlamento brasileiro, mas no geral. Porque para você não ser feito de besta. Porque às vezes a gente vê cobranças dentro do próprio Instagram, nas redes sociais, do CREFITO, dos outros CREFITOS, dos sindicatos, que são cobranças que não tem nada a ver.
E tem um outro detalhe. A gente vê um bocado de gente assumindo a paternidade do processo, querendo ser o pai do menino, e você acreditando e batendo palmas sem ter ideia do que está acontecendo. Por exemplo, quando a deputada Isa Arruda, ela pediu a relatoria desse projeto, o que eu vi de postagens de muita gente dizendo que grande conquista, nós conseguimos a relatoria. Não foi. Não foi nenhum CREFITO, não foi o COFITO, não foi nenhum sindicato, não foi a CAP, não foi a Frente Política, ninguém que conquistou essa relatoria. Por quê? O deputado solicita a relatoria. Se ele vai ter essa relatoria ou não, isso é designado pelo presidente da comissão e um acordo de lideranças. O antigo relator desse projeto de lei se encontrava na mesma comissão de saúde que a Isa. E geralmente é um acordo. Quando muda a legislatura, que foi o caso, na virada do ano, esses projetos são todos arquivados e desarquivados. Ao ser desarquivados, eles vão para os mesmos relatores se eles continuam na mesma comissão. E o relator da legislatura antiga, ele foi reeleito. Só que ele não era mais membro da comissão de saúde efetivo, titular, ele era suplente. A Isa, quando solicita, a Isa é efetiva. Quando a Isa solicitou, ela traz esse agravante, né? Eu sou fisioterapeuta. É o projeto de lei da minha categoria, junto com a terapia ocupacional. Então isso é forte. Mas mesmo assim, houve um acordo de lideranças para que a Isa pudesse assumir, então, a relatoria. Então, o que pode-se dizer que se tem é trabalho. CREFITOS, COFITOS, sindicatos, CAP, Frente Política, trabalham no sentido de conversar com o parlamentar. É um trabalho de convencimento. De convencimento, de embasamento do parlamentar, para que ele possa dizer assim, opa, eu me comprometo, eu vou puxar essa relatoria, mas ele não pode dizer que vai conseguir a relatoria, porque isso vai depender de toda uma arrumação dentro daquela comissão. Então, dentro da CETASP, nós temos aí, a relatoria tem que ser já distribuída, né? Alguns parlamentares podem pedir essa relatoria, isso vai ser decidido pela presidência da comissão e, obviamente, nós esperamos que o trabalho é intenso de todos aqueles que estão envolvidos no processo e de que todos os relatores serão relatores pró o projeto e não contra o projeto. Existe alguma margem de tempo para que isso seja? Sim, tudo tem prazos e os prazos correm de forma rápida, entre aspas, né? Por exemplo, a Comissão de Saúde é uma comissão onde, teoricamente, os profissionais que estão lá são profissionais que têm um envolvimento com a área da saúde, têm formação na área da saúde, e a tramitação, entre aspas, teria sido a tramitação mais tranquila. A partir do momento que a gente vai agora para outras comissões, talvez a gente tenha um pouco mais de enfrentamento, né? A tramitação não seja tão tranquila. Eu vou aqui lembrar, na época do ato médico, eu tive a oportunidade, eu fazia parte da CAP na época, da Comissão de Assuntos Parlamentares, e você tem que jogar ali com o processo de tramitação. Então, por exemplo, na época que nós estávamos já na reta final do projeto do ato médico, ele tinha nascido no Senado, já tinha ido à Câmara e estava de volta no Senado. Não cabia muitas alterações, porque tem também essas limitações. Só cabia emenda de redação. Então, na época, o que é que acontecia? A gente dividiu o grupo em dois. Um grupo já estava na presidência da República, discutindo com a presidência, na época da Dilma, os vetos do projeto, que nós tínhamos a certeza que ele seria aprovado no Congresso Nacional. E um outro grupo estava no Congresso Nacional ganhando tempo. Então, como é que ganhava tempo? Era pedindo para que o parlamentar pedisse vistas, né? Retirasse de pauta, solicitasse uma audiência pública. Então, a gente tem que estar preparado para isso. São as estratégias... Faz parte do jogo legislativo, né? Então, com certeza, quem é contrário ao projeto vai fazer o quê? Vai pedir que o deputado que o represente tire de pauta, peça vista, solicita audiência pública, porque quando se solicita audiência pública vai ter que agendar a audiência, ver quem que são os representantes daquela audiência pública, fazer a convocação. Isso leva pelo menos 30 dias, né? Então é tempo que você vai ganhando enquanto se pensa numa nova estratégia para tentar ir de encontro ao projeto. Então,
Vamos tramitar ainda em algumas comissões. Vamos trabalhar forte para também ver quem são os melhores parlamentares para assumir essas relatorias, mas entendendo que não é fácil determinar a relatoria desse projeto. E que também a gente tem que trabalhar com os demais parlamentares daquela comissão, porque na verdade o relator pode apresentar o relatório mais bonito, que tiver uma escrita impecável, e se a gente não tiver voto, a gente não aprova o relatório. Então tem que trabalhar também o voto desses parlamentares. Levando em consideração que nós já estamos no segundo semestre, né? O terceiro trimestre do ano, né? E o segundo semestre é mais curto, né? Pelas festas de final de ano, vem recesso parlamentar e ano que vem é um ano eleitoral. Você acha que isso interfere cronologicamente, negativamente no processo? Atrasa? Vamos lá. Um projeto de lei, ele tem uma tramitação lenta, a não ser quando vem da Casa Civil e ele tem urgência de tramitação, inclusive o Congresso para dar urgência, como foi agora, a questão da tributação, né? Fiscal. E tudo isso o arcabouço fiscal. Então, assim, tudo o país para, o Congresso para votar esses projetos. Mas uma tramitação de um projeto de lei dessa natureza, ele leva em média aí de 2 a 3 anos em cada casa legislativa. Então, depende muito da pressão popular. Então, o projeto ele pode correr mais rapidamente, quanto mais pressão ele sofre e mais importante ele é, vamos dizer assim, para a sociedade. Então, se a gente conseguir, né, apertar os pontos cruciais para que ele possa andar de forma rápida, a gente vai ter aí, como andou no Senado, a gente tem aí um andamento, talvez aí na Câmara dos Deputados, de uns 2 anos. Começou agora, acredito que ano que vem a gente tenha a tramitação em mais 2 comissões e talvez ainda no ano que vem trabalhar para isso, para que ele seja pautado para o plenário. Vou só pedir para você fechar essa tua linha de raciocínio, porque isso é extremamente importante para que o profissional tenha essa ideia cronológica, porque a gente viu muita gente comemorando a aprovação e achando que já estava tudo ganho, entre aspas, tá? Então, fecha esse teu raciocínio novamente com essa ordem cronológica extremamente importante para o profissional entender. Saiu do Senado, veio para a Câmara e agora é uma primeira etapa da Câmara, que ainda haverão mais outras etapas que podem ainda demorar mais algum bom tempo na Câmara, correto? Exato. Então nós passamos pela primeira comissão, né, que foi a Comissão de Saúde. O projeto agora ele caminhou para a Comissão de Trabalho, a CETASP. Então vai ter a indicação do relator, dar-se o prazo de 5 sessões para apresentação de emendas, e aí o relator depois vai fechar o seu relatório, aí vai para ser pautado para a votação daquela comissão. O que pode acontecer? Pode acontecer pedido de audiência pública, aí ela vai mais 30 dias ou 60 dias para agendar a audiência pública. Aí vem os feriados que tem por aí. Quando chega no final do ano, recesso parlamentar, né? Aí volta no ano seguinte é a eleição municipal, então a gente não vai ter alteração da legislatura do Executivo, não temos. Mas temos que, quando chega por volta do meio do ano, todos os parlamentares estão envolvidos com as eleições dos seus estados, né? Tem deputado federal que vai ser candidato a prefeito, né? Então, e tudo isso sofre mudança. Então, o time passa a ser outro no ano que vem, como você bem traz, é um ano de eleição. Então, as coisas estão meio paralisadas. Vamos supor que a gente consiga trabalhar a aprovação da CETASP na Comissão do Trabalho ainda este ano. Como esse projeto deve passar ainda por mais umas 2 comissões, ano que vem ele está atravessando comissão. Quem sabe, dependendo da celeridade e da importância de como a gente se articula, no final do ano que vem a gente tem aí ele pautado para plenário. Então é importante comemorar cada vitória? Porque o projeto poderia ter caído naquela comissão, né? Rejeitado naquela comissão. Então é importante cada vitória, cada passo a gente tem que comemorar. Mas é importante que o profissional fisioterapeuta e terapeuta ocupacional entenda que a aprovação de uma comissão não quer dizer que o projeto virou lei e está surtindo efeito, né? Depois de toda a tramitação, imagine, se alterarem a base do texto, se alterarem o texto que veio do Senado, esse projeto vai voltar para o Senado.
E aí ele vai seguir toda uma tramitação novamente no Senado, né? Agora, diante de tantos projetos de lei que a gente teve nesse sentido, esse é aquele que mais avançou. Observe, a gente já aprovou numa das casas, o Senado aprovou. Então, se a gente mantiver o texto que veio do Senado, né, não tiver nenhuma alteração, ele vai direto para a sanção ou veto presidencial. Então é importante comemorar sim, mas é importante saber que existe ainda um caminho a ser percorrido. Outro detalhe, é importante que os nossos profissionais possam fazer a pressão sobre os parlamentares, mas é uma boa pressão sobre os parlamentares. Quantos dos nossos profissionais, sejam terapeutas ocupacionais ou fisioterapeutas, têm o contato do deputado federal, né? É amigo, de um primo, de um parente, tem acesso direto. É importante fazer esse contato. E quando não se tem a caixa de entrada do e-mail, tem o Instagram daquele parlamentar. Mas entendam, nós estamos precisando do voto do parlamentar. E aí eu trago esse assunto aqui, diz assim, porque a deputada Isa conversou muito comigo, né? Até de madrugada a gente batia papo sobre esse projeto, principalmente ali nas vésperas de apresentar o relatório. E algo que foi muito triste. Esse projeto chegou antes agora do recesso do meio do ano, né? Da parada da Câmara de Deputados no meio do ano. O deputado Zé Vitor, presidente da Comissão de Saúde, ele chegou a pautar uma audiência pública. Inclusive, eu fui indicação da relatora para participar da audiência pública, o meu nome constava naquela audiência pública. Seria da representação nossa. Seria o meu nome, o presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, um representante da frente política. Então nós teríamos ali 3 representantes da fisioterapia e terapia ocupacional. E foi para o recesso, e na volta do recesso, o presidente da comissão não mais pautou a audiência pública, pautou votação direta, né? Por quê? Porque ele ficou bastante chateado, porque tanto o deputado Zé Vitor como a deputada Isa Arruda sofreram pressões, vamos dizer assim, negativas, né? Profissionais que utilizaram de palavras de baixo calão, como se fosse uma obrigação daquele parlamentar aprovar. A obrigação dele é votar. O parlamentar pode ter uma ideia diferente daquela que nós pensamos, né? Ele pode representar um outro. Então tem que ter o respeito. E assim, o deputado Zé Vitor, inclusive, ele deixou isso claro na audiência de votação, de que ele disse assim, eu reconheço que foi uma minoria, mas eu tive, né, pressões desse tipo. Então, que o nosso profissional, quando ele vai fazer a cobrança, que ele possa escrever o quão importante é, né, para o fisioterapeuta, para o terapeuta ocupacional, aquele nível de remuneração. Sensibilizar e não agredir. Exatamente, né? E para a sociedade, mas de forma nenhuma partir para agressão aos parlamentares, porque isso só conta negativamente para a aprovação desse projeto. Isso é extremamente importante, isso que Silano chamou a atenção, porque é importante que o profissional esteja ligado às movimentações da pessoa que deteve o seu voto. Então, como esse parlamentar ele se posicionou em cada uma dessas etapas. E a gente tem um instrumento em tempo real, que é a rede social hoje em dia. Então, o problema é quando a gente fala o termo mobilização, vamos mobilizar pela internet, né? A gente recebe em grupos de WhatsApp, né? Em grupos de compartilhamento de mensagens, vamos nos mobilizar. Esse entendimento do que é a mobilização é muito variável, né? Cada um vai ter um entendimento muito particular do que é essa mobilização. E acho que é extremamente importante essa tua fala, que é um trabalho de convencimento e não de combate, né? A gente precisa chegar nesse nível de maturidade. E fazer isso aqui que a gente está fazendo é extremamente importante, porque traz a informação. E a gente percebe que há uma distância desse interesse dos processos, como você chamou a atenção, né? Entender, estudar, porque a gente viu muito profissional comemorando que já ia receber o piso, né? E não é um trabalho árduo pela frente, que tem uma relação cronológica aí de talvez mais 3, 4 anos pela frente, talvez, né? Na melhor das hipóteses aí mais 2 anos. E isso faz também com que o profissional enxergue que ele tem que fazer parte desse processo. E não simplesmente cobrar ou criticar, né? Porque para cobrar e criticar parece muito, mas para trabalhar e levantar as mãos e buscar o parlamentar, ele pode fazer isso.
dentro da própria cidade dele, quantos parlamentares nós temos pelos interiores desses estados, nas capitais, e que o profissional pode ter acesso de forma muito Quantos tranquila. prefeitos não são parentes de deputado federal, né? Exatamente. Quantos prefeitos não são... Utilizando-se de qualquer ponto, Exato. você pode chegar nesse parlamentar. Quantos vereadores não são muito amigos de parlamentares, né? Então, assim, tem muita gente que conhece, né? A política é muito estreita, então vale a pena todas as frentes de convencimento. Voltando a deixar claro que a gente está falando sempre em prol do convencimento e não do combate. Exato. Então, eu creio de verdade que esse é um movimento necessário, né? Pela importância que tem as nossas profissões. Eu tenho visto um movimento muito bonito, né, pela aprovação desse PL, mas vamos falar de uma coisa bem prática, né, que é uma preocupação genuína. Os municípios e estados, com a aprovação desse PL, eles vão ter condições de cumprir o piso nacional. E para além dos municípios e estados, ou seja, para além do poder público, a gente sabe que existe uma característica muito particular no universo da fisioterapia e da terapia ocupacional, que é o grande número de empresários, né, empreendedores na fisioterapia e na terapia ocupacional. Então, esses donos de clínicas de fisioterapia e terapia ocupacional vão conseguir dar conta de pagar o profissional vinculado à sua clínica, à sua empresa, o piso? Excelente pergunta, Amanda. Excelente pergunta. É uma pergunta que muita gente tem feito a si mesmo dentro da fisioterapia e da terapia ocupacional e a todos nós que estamos nesse processo, vamos dizer, de liderança, né, os conselhos e sindicatos. Em primeiro lugar, a gente já tocou nesse assunto, eu vou repetir, né? O trabalho da enfermagem, todo o processo que a enfermagem travou, foi muito bonito, de união, e saiu fortalecido e tal. A gente precisa, né, copiar, mas adequar a nossa realidade. Então, nós temos hoje fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que são contratados, que são concursados da rede pública e na saúde suplementar, na rede privada, tá? Nós temos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que são empresários, eles são os donos de clínica, donos de serviços que já estão terceirizando nos hospitais, tá? Então, obviamente, esse projeto de lei, se ele fosse aprovado hoje de forma seca, tá aí, 4.800, 5.000, acabou-se para todo mundo. Nós iríamos ter uma quebra generalizada das clínicas e serviços de fisioterapia e terapia ocupacional, em geral. Então é preciso ter muita responsabilidade. É preciso que o fisioterapeuta contratado, concursado, ele tenha um salário base, que é o piso, mas que não fique aí desse piso, né? Conquistas sindicais que mostre que ele tenha outras vantagens a perceber e que vai ser somado a esse piso. Mas tem que ter um piso mínimo que dê dignidade. Mas, ao mesmo tempo, o cuidado com o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o empresário, que também emprega o outro, não é? Então, nós temos hoje ainda um quantitativo importante de fisioterapeutas que estão na saúde suplementar, que são empresários, que geram empregos nas clínicas. A terapia ocupacional vem seguindo isso, principalmente depois da explosão dos casos de TEA, do transtorno do espectro autista. Quantas clínicas hoje são de terapeutas ocupacionais que trabalham exatamente nesse sentido, não é? com esses pacientes. Então, se a gente não tiver cautela, cuidado e não formos inteligentes, não só para a aprovação do piso, mas como ele será aplicado, a gente pode estar dando um tiro no pé. Então, em primeiro lugar, sim, é algo que a gente tem que se preocupar. Diferentemente do processo da enfermagem, que foi aprova e aprova, né? Então, a gente precisa fazer o aprova e aprova, mas a gente precisa analisar dentro do âmbito da atenção pública, da atenção privada, e como isso poderá ser feito. Então, eu gostaria de dividir aqui. Vamos começar um pouco primeiro sobre o setor público, né? Então, o setor público é bem simples. Hoje, o Brasil investe em saúde quase 10% do PIB, de toda a riqueza gerada nesse país. Produto Interno Bruto brasileiro, quase 10%, 9 ponto alguma coisa,
é totalmente voltado para a saúde dos brasileiros. Mas tem um problema aí. Quase 6%, 5 ponto alguma coisa, desse valor aplicado na saúde dos brasileiros, desse montante, vem das famílias brasileiras. São os planos de saúde que nós pagamos, né? São os custos que nós temos de forma particular, num laboratório, num hospital, onde quer que seja, uma clínica de pronto atendimento, nos consultórios. Então, quase 6% vem exatamente de empresas, outras fundações ligadas à filantropia e o segmento privado das famílias, vamos dizer assim. E a gente tem 3,7% desse montante. Chega nem a 4%. Não chega. É aproximando 3,8% de investimento público na saúde dos brasileiros. Veja só, 3,8%. Então, o investimento público hoje do Estado é de 3,8% do PIB, certo? Se nós formos observar os países desenvolvidos, hoje vamos pegar o G20, que o Brasil já faz parte do G20 há algum tempo. Então você vê que o investimento em saúde é em torno de 10%. É o mesmo investimento que o Brasil faz. Então nós estamos ali no meio daquela turma. 10% do PIB nacional investido na saúde. Acontece que quando a gente vai dividir o que é privado e o que é público, o Brasil cai. Porque os países do G20 hoje, por exemplo, investem em torno de 6%, né, do dinheiro público, 6% do PIB daquele país na saúde. E nós não chegamos a 4%, 3,8%. Então, quando a gente observa, existe ainda um teto a ser preenchido pelo poder público no investimento da saúde pública. E isso não é nada novo. A Dilma, na época que estava na presidência da República, né, e ela deixa a presidência da República em 2016, a Dilma traz ali, ainda no seu primeiro mandato, um projeto, né, surgia uma proposta que era o Saúde mais 10. O Saúde mais 10 era para que uma lei fosse aprovada e que 10% do PIB nacional fosse investimento público na saúde. Obviamente esse projeto ele não prosperou, ele naufragou, ele não foi aprovado, ele encontrou vários obstáculos dentro do Congresso Nacional e ele não foi aprovado. Bem, mas imagina que naquela época já havia a possibilidade, já existiam estudos que mostravam essa possibilidade real. Se a gente chegasse a 10% do investimento público e não do PIB... Nós teríamos o melhor sistema de saúde do mundo, porque, veja, o SUS ele é muito bem planejado. O SUS é um projeto, é o maior, eu digo a todo mundo assim, com quem eu converso, que o SUS é a maior conquista dos brasileiros dos últimos 50 anos, sem sombra de dúvidas, né? Mas falta ao SUS gestão, e gestão precisa de capacitação, e capacitação precisa de investimento. E precisa também financiamento, né? Eu digo que o problema maior do SUS hoje é muito mais financiamento do que gestão. Nós temos excelentes gestores. Eu tive de Jaci, enquanto presidente do CREFIT 1, que fui, a oportunidade de varrer boa parte dos 677 municípios do CREFIT 1. E eu fiquei encantado com cada cena. Eu vi o SUS que dá certo dentro do hospital, eu vi o SUS que dá certo em SER, né? Eu vi o SUS que dá certo em UPAs, em policlínicas. Então, eu tenho um exemplo. Existe uma cidade bem pertinho de Campina Grande, na Paraíba, chamada Queimadas, né? Se você entrar no serviço de fisioterapia lá do município de Queimadas, é fantástico. Tudo novo, tudo muito bem trabalhado, com muito carinho. Ali você vê o peso da gestão. Mas se não houver financiamento, aquilo cai. Porque precisa manter, né, toda essa estrutura. Então, se a gente tivesse hoje, eu não digo nem 10%, se a gente tivesse hoje o dobro do investimento que a gente tem hoje, público, né, de 3,8%, se a gente tivesse aí em torno de quase 8% do investimento do PIB nacional, do investimento público na saúde, nós teríamos um SUS extremamente forte. E aí pensa,
existe boa parte das famílias hoje, da classe média, vamos dizer assim, da classe média baixa, que se esforça muito para pagar um plano de saúde. Se você tivesse um SUS ainda melhor, com certeza esse era um público que sairia da saúde suplementar, não é? E a saúde suplementar ficaria somente para aqueles que tivessem como opção de querer pagar e se submeter a um serviço privado de saúde, né? Já que vivemos num país democrático, temos que ter os dois lados da moeda. Mas, em primeiro lugar, se a gente tem essa realidade, nós teríamos todos os profissionais da área da saúde no Brasil, todos, a gente teria com um piso digno, não é? Aí a gente vem para o outro lado agora. Dentro da saúde suplementar, como é que isso é pago para os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais? Na maioria, através dos repasses das operadoras de saúde, dos planos de saúde. Então hoje, os valores que são praticados, tanto para a fisioterapia como para a terapia ocupacional, com o piso que está tramitando, não há menor condição das clínicas se manter. Não há. Quebra, e como diz aqui no Nordeste, quebra na emenda, né? Que é mais difícil depois. Mas é preciso se discutir esse processo. Então a gente não vai partir para uma discussão de qual percentual de aumento, Amanda. Porque não cabe discutir 100% de aumento em cima de R$5, de R$6. Porque R$12, R$10, R$15 não vai fazer com que o empresariado da fisioterapia e da terapia ocupacional tenha condições de arcar com um piso desse nível. Então o que a gente tem que começar a discutir é a forma de pagamento, de remuneração. Como é que isso é visto? Como é que isso é praticado no Brasil hoje? Então no Brasil você tem o pagamento pela quantidade de sessões de atendimento. Então tá lá, libera-se 10, que é um número cabalístico, né? Depois mais 10, depois mais 10, e a pessoa a operadora vai remunerando por aquilo. E a gente esquece o sistema de qualidades. Hoje nós temos a FENAFísio, por exemplo, a Federação Nacional das Empresas de Fisioterapia, que já é capacitada pela própria ANS, funciona como qualificadora da fisioterapia brasileira, e ela já tem os seus processos de qualificação, e é preciso que os operadores de saúde comecem a pagar, vamos dizer essa linguagem bem clara, pela qualificação, pela produção, né? Então a ANS, que é a agência reguladora, nesse caso, vai ter que cumprir o seu papel, porque não vem cumprindo, né, de vigilância de como esses valores serão praticados. E vai ser assim, vai ser algo que vai ter que acontecer. Não tem o que discutir. É um caminho sem volta. Por que um caminho sem volta? Porque, veja, a própria ANS hoje ela tem diversas resoluções, né? E dentro das suas resoluções, ela diz que, por exemplo, uma determinada área que compreende 1 ou 2 bairros, tem ali uma clínica de fisioterapia ou uma clínica de terapia ocupacional. Para que a operadora descredencie aquela, ela tem que ter outra naquele local, naquele entorno, que possa satisfazer a sua carteira, né? Ao número de vidas que ela tem naquela região. Só que muitas vezes a gente vê a operadora descredenciar aquela clínica, né? Aquele prestador de serviço, e não há reposição. E o usuário que está pagando pelo serviço, ele é penalizado de ter que ir para outro bairro para ser atendido, porque a ANS não faz o seu trabalho direito. Então, o que tem que trazer à tona são todos esses detalhes para que a gente possa garantir que o empresário da fisioterapia e da terapia ocupacional vai continuar gerando emprego. Vai pagar melhor ao fisioterapeuta, ao terapeuta ocupacional, mas ele não pode ter perda do seu lucro, porque ele é empresário, ele sobrevive do lucro dele, não é verdade? Sim. Agora, ele não pode ter essa perda e nem pode também usar dessa premissa, né, para estar também suprimindo, ou abusando, ou explorando o colega fisioterapeuta ou terapeuta profissional. Então, se a gente tiver já tudo isso pronto, o DIEESE fez um levantamento, né? Eu estava lendo esse levantamento do DIEESE e veja como é justo. Veja só, na área da saúde nós temos muito mais mulheres do que homens. Dentro da fisioterapia hoje e da terapia ocupacional, fazendo um recorte da fisioterapia que o DIEESE fez inicialmente, a gente tem em torno de 70% de mulheres.
30% de homens. Mas quando você vai ver a remuneração dessas mulheres, é 95% da remuneração dos homens. É menor do que a remuneração dos homens. Se você passa para analisar fisioterapeutas negros e os que não são negros, os negros têm um salário que é 70% do salário dos não negros. Então, quando você traz o piso salarial, você vai acabar com todas essas diferenças. Você unifica, uniformiza. Outro detalhe, você tem os pisos hoje no Brasil praticados por regiões. Você vai para a região sul-sudeste, você tem um valor mais alto praticado. Você chega nos estados de Pernambuco e da Paraíba, são os estados com menor piso salarial para fisioterapia e para terapia ocupacional. Então, com um piso nacional, né, você vai equiparar tudo isso, você vai uniformizar todo esse processo. Então, assim, ele é importante até por uma questão social também. Tem um valor social, o piso salarial, não só para fisioterapia, não só para terapia ocupacional, mas a saúde brasileira. Chegou, a pandemia, ela foi nefasta. A pandemia ceifou muitas vidas. Infelizmente, o planeta passou por esse processo. Em nenhum momento aqui nós vamos vangloriar a pandemia. Mas a pandemia deixou muitas lições. E é preciso aprender com a pandemia. O Brasil hoje, eu trago para cá, para o nosso país, independentemente de governo, o Brasil hoje está preparado em termos de saúde para uma nova pandemia? O que ficou dos ganhos? Então, eu sou da terapia intensiva, você também, Jaci. A gente faz a seguinte pergunta: por que é que a gente só foi usar, né, as máscaras diferenciadas, a N95? Por que é que a gente foi colocar todo um aparato de EPI na pandemia? Nunca existiram as pneumonias, nunca existiram as tuberculoses, nunca existiram nenhuma doença infecto-contagiosa. Então, quer dizer, a gente aspirava assim um óculos de proteção, aí agora tem que usar óculos de proteção, aí agora tem que usar, né, o face shield. Então, e antes não se fazia? Então, será que agora nós continuamos usando as máscaras de padrão A dentro das UTIs, ou a gente voltou a usar máscara cirúrgica dentro das UTIs? Né? Será que a gente utiliza ainda os mesmos EPIs com o mesmo rigor que nós estamos usando na pandemia? Continuamos, a pandemia foi embora, mas a gente continuou mantendo todo esse processo de qualidade, de busca de qualidade, ou a gente relaxou com esse processo? Então, diante da pandemia, muitas lições ficaram, e uma delas é de que o profissional da área da saúde, ele é muito mal cuidado. O Brasil, no Brasil, de todos os profissionais de saúde que morreram na pandemia, o Brasil teve quase 1/3 desse total. Um único país teve quase 1/3. Isso é terrível. Alguma coisa estava errada. Os nossos profissionais não sabem, né, cuidar de si mesmo, e o Estado não cuida desses profissionais. Então chega o momento de dizer que é importante cuidar e valorizar esses profissionais. A gente não está falando somente do EPI, não. E quando a gente fala de valorização e dignidade, não é somente do salário. Mas, por exemplo, é inadmissível, né, que profissionais tenham 3, chegando até ter mais de 3 vínculos, como eram os profissionais técnicos de enfermagem, e que submetam a carga de trabalho imensa e que venham autômatos. Porque quando um técnico de enfermagem coloca a sopa, que era para colocar na sonda nasointeral, coloca na veia do paciente, né, todo mundo quer perguntar quem é o profissional, onde foi que ele se formou. Mas ninguém pergunta quanto tempo ele está acordado, né? Quantas noites viradas ali. Então, para esse profissional, ele precisa ter lazer. Ele precisa de culpabilidade e não de cuidado. E não de cuidado. Ele precisa de ter o tempo com a família dele, ele precisa ter lazer, ele precisa se capacitar, ele tem que ter tempo e dinheiro para se capacitar. Quem trabalha com saúde tem que estar estudando constantemente. E será que um profissional que hoje tem uma carga de semanal de trabalho tão grande, exaustivo, 100 horas por semana, ele consegue estudar, ele consegue se capacitar, ele consegue ter lazer, ele consegue manter a saúde mental dele, né, legalzinha para poder trabalhar? Então, chegou o momento que, com a pandemia, os nossos políticos precisam entender
que é um processo que não pode ser deixado de lado. É cuidar de quem cuida. A saúde brasileira é mais remunerada, inclusive os médicos, né? Não tem ninguém bem remunerado. E não é somente salário. Por exemplo, não existe carreira de Estado. A gente precisa discutir carreira de Estado na área da saúde. Por que tem carreira de Estado na área do direito, na área do magistrado? Os juízes federais têm carreira de Estado. Por que nós não temos? Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, médico, enfermeiro, a gente não tem carreira de Estado. Então, dignidade e valorização começa pelo salário. Mas a gente precisa abrir e ampliar essa discussão, aproveitar e ampliar essa discussão. Para isso, a gente precisa de representantes, né, da área da saúde, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Veja como foi importante ter uma relatora fisioterapeuta. Imagine se a gente tivesse em cada estado brasileiro um deputado federal, uma deputada federal, fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Se a gente não teria um olhar diferenciado para essas pautas para a sociedade. Antes da gente terminar, eu quero só uma pimentinha adicional, porque já que você falou de financiamento, primeiro é um 2 em 1. Fica muito claro que talvez a gente precisasse de uma série de podcasts para debater, esgotar plenamente todas as dúvidas que vão surgindo. Provavelmente os profissionais ainda ficarão com dúvidas, né? E a gente vai extrair boa parte dessas dúvidas nos comentários. Mas são duas questões. Uma questão que me veio à cabeça: se no texto do projeto existe a base de custeio desse piso e qual é a ideia da forma de custeio desse piso, que a gente sabe que num primeiro momento fragilizou o texto lá da enfermagem, lá atrás, quando foi aprovado. E o segundo ponto que você sabe, você citou, nós somos da terapia intensiva e nós vivemos de um tempo para cá a pejotização da fisioterapia, muito aplicada à fisioterapia, muito aplicada à área hospitalar, à terapia intensiva e à área hospitalar de maneira geral. E como é que vai ficar, como vão ficar esses profissionais pejotizados, terceirizados, até mesmo quarteirizados, depois que for aprovado o piso, por exemplo? Como é que esse profissional vai ficar? Ele vai ser incluído no piso, ele vai ganhar o piso, essa forma de organização de prestação de serviço à área hospitalar, ela vai ter que mudar junto com a aprovação do piso. Eu queria te ouvir rapidamente sobre isso. Então, Jaci, tua pergunta foi muito boa, né? Porque é o seguinte, isso aconteceu com a enfermagem, como você bem traz, isso foi um problema inicial. O projeto de lei, ele é bem simples, ele é bem seco, né? Só que lá no início da nossa conversa hoje eu falei que a enfermagem ela foi extremamente inteligente quando, durante a tramitação do PL, do projeto de lei, iniciou-se uma tramitação de uma PEC, um projeto de emenda à Constituição. Para quê? Para evitar que se judicializasse por vício de iniciativa. O que é esse vício de iniciativa? É dizer que o Congresso Nacional não poderia, ele não era legítimo para legislar para um ente político municipal. Então, para evitar isso, então vem uma PEC. E nessa PEC, quando ela tramita, ela diz assim, passa a ser constitucional. E aí vem a regulamentação para municípios, estados e a própria União, de onde, né, esse dinheiro ele vai existir para poder financiar, custear aquele novo momento. Então, o projeto de lei que foi aprovado no Senado para o piso de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, se você observar, ele é enxutinho, ele é bem pequenininho. Na verdade, ele altera a Lei 8856/94, que é a lei que determina a nossa jornada semanal de 30 horas. Mas ele não diz de onde vai se retirar, né, o valor para poder fazer o custeio. Entretanto, já iniciou-se o processo também de construção da PEC, que vai consubstanciar o piso salarial de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Aí sim, nesse momento, é o momento de sentar e discutir, não é, quais são os financiamentos para o custeio, inclusive direcionando para entes políticos os municípios e os estados. E sobre os colegas que vivem pejotizados. Perfeito. Na época que, em 2017, quando houve a reforma trabalhista,
governo Temer, foi que liberou a terceirização para o objeto fim, né? Para o objeto final. Não existia essa possibilidade. As terceirizações que aconteceu com o objeto fim eram ilegais, né? E aí abriu-se então essa possibilidade. Olha, a pejotização deveria ser uma opção para o profissional, se ele vai querer ter a carteira assinada, ser letista ou se ele seria terceirizado, em alguns segmentos. Mas o que acontece no Brasil é o seguinte: a pejotização nada mais foi do que uma forma de tirar direitos. Acabou, é isso. O profissional, ele encheu os olhos. Eu me lembro bem que o CREFIT-1, na época, junto com os sindicatos dos nossos estados, chamou os profissionais para conversar. Aqui em Pernambuco, nós chamamos ali no hotel, ali o Atlante, o Marante, né? Foi o sindicato e o CREFIT chamou, e foram muitos profissionais que estavam passando, né, por aquela situação, Rede Dó e outras mais. E uma das coisas que a gente deixou muito claro, Amanda, naquela época, era de que era uma forma de se retirar direitos. Mas muitos profissionais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, enxergaram que era o momento de perfazer um montante maior, salarial maior, e não teria que recolher, pagar imposto, né, que pagar imposto, recolher, mera ilusão. Porque a sua PJ, a sua pessoa jurídica, continua recolhendo imposto, ele perde o 13º salário, ele perde as férias, ele perde a contribuição previdenciária, cobertura por atestado, né, a cobertura para atestado, e ele perde também aquela questão de, se passar de 15 dias, ele ficar à disposição do INSS, do Instituto de Seguridade, né? Então veja, perdeu-se tudo isso e o salário é praticamente o mesmo que ele recebia quando ele tinha todas essas garantias e todas essas seguranças. Então acredito que o piso sendo aprovado, com uma PEC também sendo aprovada, com a ampla discussão como isso vai ser feito também no âmbito da saúde suplementar, que tudo isso seja amarrado, inclusive as possibilidades jurídicas do país. Então, na questão da CLT, né, se o cidadão, o profissional, ele é contratualizado via CLT, está posto que é dessa forma. E se for terceirizado, está posto que é daquela forma. Então, tudo isso são objetos para que a gente possa se debruçar e possa se discutir quando da regulamentação da lei. Então, na regulamentação da lei é o momento que a gente tem que sentar e discutir sobre todas essas situações. Obviamente, isso não vai ser feito do dia para a noite, isso tem que ser estudado, isso tem que ser trabalhado. Por isso que eu vejo com muito bons olhos a tramitação do projeto atual. Você vê que estão engajados sindicatos, conselhos, mas você vê que também, dentro desse processo de construção, você enxerga, por exemplo, a FENAFISIO, a Federação Nacional de Empresas de Fisioterapia, né? É preciso que, muito engajado está a ABRATO, Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais, que com certeza também vem fazendo já todo esse levantamento, esses estudos, para garantir ao profissional contratado, concursado ou o profissional empresário que ninguém apresente perdas diante de um projeto de lei que deva vir só para ajudar ainda mais ao profissional fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Cristiano, uma questão importante: como os profissionais da fisioterapia e da terapia ocupacional que estão acompanhando essa conversa podem se integrar a essa luta do piso nacional? Eu acho que um dos primeiros passos, invariavelmente, que a gente está sempre trazendo, né, essa necessidade e batendo na tecla, é da importância do profissional ele estar associado ao seu sindicato, né, se sindicalizar. Porque o processo de sindicalização ele é uma ação voluntária, ele depende de uma manifesta intenção por parte do profissional. É diferente do registro de conselho, que muita gente acha que é a mesma coisa. Não, o profissional, ele, para ser sindicalizado, ele precisa ir preencher a ficha de sindicalização. Nós hoje temos uma anuidade que ela é basicamente simbólica, né, de sindicato, que é um valor de R$100 no ano. Isso dá menos de dá R$8 por mês, não paga nem uma coquinha hoje em dia. Então, assim, é uma questão simbólica realmente para a gente minimizar os custos que a gente tem com a ação, com a atuação sindical. Infelizmente, como tudo no Brasil, a gente tem custos, né, para toda a manutenção da entidade. Esse é um passo fundamental, crucial,
porque a gente precisa desse recurso, mas eu posso dizer com tranquilidade que a gente precisa muito mais do recurso humano, do colega chegando junto, ele se aproximando, ele apresentando sua ideia, sua crítica, apresentando sua disposição de participar, porque hoje nós estamos fazendo uma mobilização que em grande parte está sendo, digamos assim, de maneira virtual, remota, mandando e-mail para o parlamentar, mandando mensagem, gravando vídeo, marcando ele em post de rede social, mas provavelmente há de chegar um momento em que a gente precisa fazer uma mobilização maior presencial, seja nas capitais, ou seja até mesmo de tentar em caravana novamente lá a Brasília, como na época do ato médico a gente foi por mais de uma vez, de ônibus mesmo e tudo isso, e digo com tranquilidade, tendo essa necessidade, eu sou o primeiro a estar no ônibus também, vou junto com todo mundo lá, faz parte da luta e da mobilização. Então o profissional participando, ele estando mais perto, ele propondo, vamos nos reunir para tratar desse tema, vamos fazer uma reunião sobre tal problema que eu estou enfrentando. Isso fortalece muito, né, o fazer de sindicato. O sindicato, eu gostaria muito que fosse o contrário, que a gente pudesse primeiro ser forte para depois atrair o colega para participar. Mas na verdade é o oposto, a gente precisa ter uma aproximação da categoria para a gente, a partir disso, demonstrar maior força. Até numa mesa de negociação com o sindicato patronal, entre outras situações. Nesse caso, mais do que nunca, a gente está vendo o quanto que é importante. Nós tivemos e articulamos e continuamos buscando reuniões, por exemplo, com deputados federais, com senadores aqui do estado, e às vezes a gente não consegue ter um bom número de pessoas, e é uma das coisas que eles perguntam, olha, quando a gente for apresentar determinado projeto, é bom que vocês cheguem num grupo grande, sabe, porque mostra a força do deputado. Encham a Câmara, né? Isso. Sempre então, tem esse jargão, essa é uma questão assim, que de forma recorrente eles falam também. Então a categoria participando, se aproximando, e aí muita gente fica receosa, não, mas ele está dizendo que agora é R$100, aí ano que vem tem que pagar de novo. Como na época, agora no momento mais crítico de pandemia, a gente tirou a anuidade. Não tem anuidade não, basta preencher a ficha, se sindicalizar. Aí depois ficamos sabendo que teve colega que não se sindicalizou porque disse, não vai cobrar agora, mas ano que vem tu vai ver, ficar devendo. Não, gente, não é compulsório. Você paga esse ano, está sindicalizado, está ativo, ok. Se no ano que vem você optar por não pagar, você só é considerado que está inativo, enquanto sindicalizado. Você não vai ficar gerando cobrança, ninguém vai botar seu nome no SPC, nada disso não. Fiquem tranquilos. Mas o que a gente mais necessita realmente é dessa proximidade, da categoria entender a importância do sindicato, que é uma ferramenta nossa, das nossas profissões, para servir o interesse das nossas profissões. É a primeira ferramenta quando a gente fala dessas ações de proximidade com o sistema político. Né? Exato, sem dúvida alguma. Então, essa aproximação que a gente preza, porque hoje, tranquilamente, a gente não tem um número de sindicalizados ativos e adimplentes, digamos assim, que ajude a gente a custear. A gente consegue hoje ir sobrevivendo daquela taxa, né, ainda assistencial, de outras formas que a gente tem de sobreviver, literalmente sobreviver, porque muitas ações a gente não consegue empreender porque gera custos. E aí a gente tem que fazer uma opção e infelizmente não realizá-la. Mas esse é um dos pontos, esse é um dos passos fundamentais que a gente está precisando mais do que nunca, porque na Câmara agora é mais difícil. A gente está sentindo que é mais difícil do que foi no Senado. A gente vai precisar todo mundo nessa. A gente costuma afirmar, né, Cristiano, que um sindicato forte é aquele que tem uma base forte. E a base forte é aquela base numerosa. Né? A gente precisa ter muita consciência disso. Então, quanto mais profissionais se aproximam, se associam, se sindicalizam, mais forte é o sindicato. E quanto mais forte o sindicato, maior a probabilidade da gente conseguir manter os direitos, né, defender os direitos do trabalhador, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Exato. Quando a gente pede uma reunião, seja com o vereador, com o deputado, com o senador, eles perguntam logo qual a base de vocês. Eles querem saber o quantitativo de pessoas filiadas. Então, no universo aqui no estado de Pernambuco, que a gente tem praticamente quase 15 mil profissionais já, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, eu queria muito ter a alegria de dizer que a gente conta com 5% de sindicalizados. A gente não tem. A gente não chega a 400 profissionais sindicalizados no universo de 15 mil aqui no estado. Inclusive já... E aí, Cristiano, só te interrompendo, quando você verbaliza isso para o parlamentar, isso perde força, isso desmobiliza. Nossa, é difícil. Faz com que o interesse do parlamentar em defender aquela causa diminua. É difícil, porque às vezes ele vai comprar briga com a oposição, de repente com o próprio governo, com o próprio executivo ali, e quando ele olha, ele diz, poxa, será que vale a pena? Sabe, será que esse pessoal vai me dar retaguarda quando eu comprar essa briga? Então eles botam na balança ali, fazem as contas rapidamente e muitas vezes entendem que
não vão se gastar tanto, né, assim. Então isso também é bem importante, porque demonstra para ele que é uma categoria mobilizada ou não. Isso para eles é bem importante. Então a gente está encerrando aqui esse bate-papo. Queria agradecer demais a presença do Dr. Silano, do Dr. Cristiano, e aí eu queria colocar à disposição para as suas considerações finais, Dr. Cristiano. Bem, muito obrigado, Amanda. Eu acho que esse momento realmente foi bem importante, muito massa, né? Ele é muito esclarecedor e muito necessário. A ideia é que a gente passe a ter novos momentos como esse e agradecer a audiência, agradecer o acompanhamento que cada colega está tendo e a preocupação de entender, né, como tudo isso funciona. É uma luta que feito eu digo, uma luta de Davi contra Golias, é uma luta realmente muito difícil. A gente, dentro de todo o Congresso, né, juntando Senado e Câmara, nós temos apenas 2 parlamentares que são fisioterapeutas. Além da Isa Arruda, nós temos conhecimento de uma deputada federal também do estado, quer dizer, do norte do país, não me recordo agora o estado, mas que a gente soube há bem pouco tempo, inclusive, no universo ali de mais de 500, né, parlamentares. Então, mais do que nunca, a gente precisa mostrar a nossa força, vindo daqui da base. Esse movimento é um dos mais importantes que a gente está tendo da profissão desde sua regulamentação. É um projeto de lei que trata de uma questão extremamente necessária, que é a remuneração minimamente razoável e digna, assim dizendo. É o que mais conseguiu avançar até o momento. Então é um momento histórico que a gente está conseguindo congregar a união dos sindicatos de todo o Brasil, a união dos conselhos e a união de associações de especialidade em torno dessa mobilização. É um momento e um movimento que a gente há pouco não tem assim, um paralelo, né? Um outro exemplo disso. E como eu gosto de dizer, é um movimento que acredito que está no início. A gente tem essa luta pela aprovação do projeto, a gente vai ter luta, sem vender ilusão para ninguém, pela efetiva implementação dessa lei, como a gente está vendo os colegas da enfermagem entendem também. É um movimento que está no início, mas como eu gosto de dizer, de movimento a gente entende, né? Então vamos para cima que a gente vai conquistar essa vitória, sem dúvidas. Então, muito obrigada, doutor Cristiano, por suas considerações. Passa a palavra agora para o doutor Silano fazer suas considerações finais. Então, Amanda, as minhas considerações finais, na verdade, vêm em rogativo. Eu rogo aos nossos profissionais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, aí eu me dirijo a você, profissional fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, que se politize, estude, procure informações. É preciso um trabalho coletivo. Essa é uma construção que é nossa. Vocês viram que durante toda a luta da enfermagem, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares estavam engajados com uma única bandeira. É preciso que a gente também trabalhe empunhando essa bandeira que é sua, é minha, é do Jaci, é da Amanda, é também dos sindicatos, é também de cada conselho, de cada associação. É preciso que todos nós possamos levantar essa bandeira, mas ao mesmo tempo saber como cobrar, como serão as críticas, saber como é a tramitação, para que a gente não tenha dentro desse movimento, né, o famoso fogo amigo. Diante do momento que era para a gente prosperar, a gente começa a tentar apagar esse fogo amigo internamente e perca o foco maior, que é da aprovação do piso salarial da fisioterapia e da terapia ocupacional, que é o ponto inicial para que a gente busque ainda mais dignidade e valorização profissional. Bom, gente, chegamos ao final deste podcast, desse debate, que foi muito proveitoso para trazer luz a esse tema que todo mundo está extremamente interessado e ávido por entender um pouco mais. Lembrando, procura lá, Podcrefito 1 no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito, ou vai lá na página do YouTube do Crefito 1. Os comentários estão abertos, você pode deixar a sua dúvida, o seu comentário, para a gente interagir. Ativa o sininho, curte, compartilha, dá mais visibilidade a esse bate-papo que teve basicamente uma função: foi esclarecer as principais dúvidas que os profissionais têm. Até a próxima, meu muito obrigado a todo mundo, muito obrigado a vocês que estão por aí assistindo, um abraço.